paz, meus irmãos. Bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional. Mais um dia em que vamos meditar na palavra do Senhor. Sabemos que por esses tempos temos passado situações difíceis, uns mais, outros menos. Mas hoje eu quero comentar com vocês sobre Abraão, o pai da fé. Como ele escolheu a fé em situações que aos olhos humanos pareciam impossíveis de resolver. Talvez você me pergunte, mas pastora, eu não sou Abraão. Sim, você é tão amado quanto ele é. Você pode se aproximar de Deus, sim. Você pode agir pela fé, sim. Porque desde a eternidade, Deus te escolheu. Deus te separou para ser herdeiro das suas promessas. Sim, durante a caminhada, tem momentos em que a nossa fé é testada, sim. Deus quer ver onde está o nosso coração. Deus quer ver se continuamos firmes, assim como fez este homem, conhecido como o pai da fé. Então me acompanhe até o final e veja que você pode ser igualmente usado por Deus e usufruir de todas as bênçãos que Ele tem reservado para ti. Deixa seu comentário, é muito edificante para a minha vida, para o canal, para as demais pessoas, ouvir a sua opinião. Então nós podemos ver que a fé de Abraão foi testada de uma forma que garanto que a maioria de nós nunca irá conhecer. Abraão já era um homem velho quando Deus o trouxe para fora e disse a ele, aqui em Gênesis 15, 5, então conduziu-o até fora e disse, olhe para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse, será assim a tua descendência. Abraão, sendo velho, podia fazer 1001 questionamentos a Deus. Nem tinha filho, sua mulher era estéril. Mas Abraão acreditou na promessa de Deus. Mesmo que as circunstâncias todas eram contrárias e naturalmente isso seria impossível. Abraão e sua esposa Sara passaram muito tempo em idade fértil e não tiveram filhos. A fé de Abraão em Deus foi testada com essa promessa. Ele tinha que ver se ele aceitaria essa palavra de Deus, não importando se os seus pensamentos, seu raciocínio lhe dissesse o contrário. E Abraão não vacilou na fé. Ele fez com que Deus se agradasse dele e Deus cumpriu a promessa. Sara deu à luz a um menino e eles deram a esse menino o nome de Isaac, como Deus o instruiu. E você pensa que os testes terminaram ali? Não. Foi passando o tempo e o menino já fora crescendo. E agora Abraão foi testado uma segunda vez. Este foi um teste diferente de qualquer outro. Anos mais tarde, quando Isaac já era um moço, Deus voltou a falar com Abraão. E dessa vez ele disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis 22, 20. O que Abraão deveria pensar sobre isso? Nada disso estava fazendo sentido na cabeça dele. Deus parecia estar se contradizendo neste momento. Por um momento ele disse que numerosa seria a sua descendência, igual ao número de estrelas. E mais tarde pediu para que oferecesse em sacrifício seu único filho. Certamente a nossa cabeça ia virar um nó. Mas a fé de Abraão não vacilou. Diante dessa aparente situação impossível de ser resolvida, ele se levantou de manhã,
carregou o seu burro, dividiu a madeira necessária para a oferenda e começou a jornada de 3 dias pelas montanhas com Isaac. Para ele, não importava a situação, mesmo sendo terrível, humanamente falando. Podemos imaginar o que ele estaria pensando, tantas dúvidas passando na cabeça dele enquanto ele subia a montanha até Moriá. Pensamentos que o afligiam, talvez o coração de Sara provavelmente vai quebrar e ela nunca me perdoará, ele podia estar pensando. Ele podia pensar, serei um assassino se matar o meu filho? Eu devo ter entendido mal. Um Deus amoroso não poderia me dar tal mandamento. Mas, no entanto, Abraão não havia ouvido errado. Ele agiu com ousadia, com bravura, porque Deus havia dito exatamente isso. E nós podemos em seguida ler o que aconteceu. Esses pensamentos de dúvidas que talvez Satanás sussurrou ao ouvido dele, ia sussurrar certamente nos nossos ouvidos também, foram desviados e derrotados pelo escudo da fé. Ele acreditava sem sombra de dúvida que Deus ia manter a sua promessa, mesmo que isso significasse que Deus teria que ressuscitar Isaac dentre os mortos. A fé, essa é a fé em Deus que nos dá coragem para agir, nos dá poder para agir diante dessa situação que talvez você está vivendo agora e você acha que não tem mais jeito. Aos olhos humanos, aos teus olhos, parece que você vai viver eternamente nessa vida, desse jeito, nessa situação, mas hoje eu vim para te dizer não. A fé em Deus te dá poder para agir, para te levantar, para resistir à armadilha do inimigo. E nós podemos ver mais adiante lendo, Deus cumpriu sua promessa na vida de Abraão. No último segundo, parou Abraão de realizar aquele sacrifício e Isaac foi poupado, passando ele a se tornar o pai da nação de Israel. Você pensa que está no limite das suas forças e é nesse segundo que Deus quer começar a agir. Mas você precisa se posicionar em fé diante de Deus. Um exemplo, uma atitude de fé incontestável diante de Deus. Não importa o que está ao teu redor, creia, haja conforme Deus está te mandando. Da mesma forma como Abraão ali foi tentado a ter dúvidas, eu e você somos tentados a pensar em dúvidas quando nós realmente decidimos dar um passo de fé. Um passo de fé e acreditar que Deus está trabalhando em nós para fazer algo grande. Talvez, meus irmãos, eu e você não temos certeza de como será o futuro. Se nós vamos fazer isso mesmo. Mas a fé, é a fé, acreditar no invisível, que faz com que nós nos enchamos de poder para agir. Mesmo que neste momento nós não podemos ver qual vai ser o resultado lá na frente. Nós temos que crer em Deus, na palavra dele e aceitar que ele vai nos explicar mais à frente todos os elementos dessa promessa. Quando nós temos em nós esse escudo, o escudo da fé, nós podemos resistir a todos os pensamentos de dúvida, de insegurança, de medo, de aflição que Satanás tenta semear em nossos corações, principalmente incredulidade. Ele tenta dizer ao teu coração que Deus não vai fazer, mas a fé em Deus é essa capacidade que você tem de já enxergar o invisível, a tua vitória realizada pelo poder que há no nome de Jesus.
E essa grande verdade é apresentada na Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, 16 a 18. E ainda, que o nosso corpo se desgaste, o nosso interior renova-se dia a dia. As aflições do momento presente são leves, comparadas com a grande e eterna glória que elas estão nos preparando. Não fixamos nossas atenções às coisas que estão à vista, às coisas que enxergamos, mas naquelas que ainda não se vê, mas que Deus está preparando para nós. E somente a fé nos permite fazer isso. Nunca vimos pessoalmente a Deus, mas nós sabemos que Ele existe, que Ele trabalha, que Ele age, que Ele move o sobrenatural. O Deus de Abraão é o mesmo Deus a quem eu e você servimos hoje. Ele faz os mesmos prodígios, as mesmas maravilhas, e as promessas que Ele deixou em sua palavra vão se cumprir uma a uma. E para cada dia do ano Ele tem uma palavra para você: não temas, estou com você, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Ele é desde a eternidade até a eternidade, e não há nada que Ele não possa fazer, não há nada que Ele não possa realizar ao nosso redor e em nós. Não importa o quanto as circunstâncias ao nosso redor pareçam impossíveis, Deus é capaz de fazer milagre na minha vida, na tua vida. Ele prometeu que eu, que você, que nós que temos uma natureza humana pecaminosa, que nós estamos cheios de orgulho, de egoísmo e todos os outros tipos de desejos, mas que nós podemos sim ser feitos à imagem de Cristo Jesus. E é o Espírito Santo que vai trabalhando em nós. É o Espírito Santo que vai nos limpando, nos libertando dos vícios, das trevas. Mesmo alguém com uma natureza como a minha, como a sua, com todos os nossos maus hábitos, nossas tendências pecaminosas, pode sim ser um participante da natureza divina. Isso Ele prometeu em 2 Pedro 1:4. O propósito de Deus para as nossas vidas é grande demais para caber na nossa zona de conforto. Nós precisamos nos movimentar. O nosso Deus é um Deus de movimento. Ele agita as águas, Ele movimenta as águas, Ele movimenta os seus profetas, Ele movimenta tudo a favor do povo seu. Ele movimenta até corvos para trazerem alimento para os seus profetas. Ele não fica na zona de conforto e nem eu e você podemos ficar. Nós não podemos permanecer ali, acomodados, na nossa zona de conforto e esperar até um dia em que podemos servir o propósito de Deus. Não! Devemos deixar nossa vida comum para trás para experimentar o extraordinário de Deus, o sobrenatural que Ele está movendo a nosso favor. Meu irmão, minha irmã, reaja, levante-se, haja através da fé para viver o sobrenatural que Deus tem preparado para você. Mas infelizmente, muitas vezes nós nos acomodamos. E muitas vezes Deus não dá todos os detalhes quando Ele quer fazer alguma coisa por nós. Mas a Bíblia assegura que Deus que me chamou, que te chamou, é fiel e te ajudará até o fim. Quando você não tem toda essa fé, recorre a Jesus. Peça a Jesus, encha-me de fé, encha-me de sabedoria,
encha-me com revelações do céu. E a Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Por isso devemos pedir a Ele que nos dê a fé que nós precisamos. Aumenta-nos a fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor. E quando eu e você vivermos nessa fé, então sim, seremos um filho, um herdeiro de todas as coisas junto com Jesus. Há alguma razão para você duvidar disso? Se Ele prometeu em sua palavra, se Ele já fez com outros homens no passado e continua fazendo hoje com tantas e tantas pessoas, você tem alguma razão para duvidar disso? Não, nenhuma. A palavra do Senhor nos diz em Apocalipse 21:7: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Sem limites, para usufruir do que eu tenho preparado para ele. Mas nós precisamos aprender com Abraão, que vivenciou momentos de impossível, testes que Deus fez em sua vida, mas ele caminhou pela fé e obedeceu sem duvidar da palavra que o Senhor tinha liberado sobre a vida dele. Uma fé dessas em Deus requer ação. Nós lemos em Romanos 16:20 que o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Esse que enche a tua cabeça de dúvida, incredulidade, insegurança será esmagado pelo próprio Jesus. E o que é fé então? É para se sentar e dizer, sim, eu acredito que Deus vai esmagar Satanás sobre os meus pés e depois esperar somente que isso aconteça? Não, meu irmão, minha irmã, é para agir, é para seguir em frente com fé quando Deus opera em mim, da mesma maneira como quando Ele operou em Abraão. Quando Abraão foi lá, pegou o seu burro, dividiu a lenha necessária para sacrificar o seu filho, ele obedeceu. Isso significa que eu preciso sim, em certos momentos, fazer sacrifícios, desistir da minha própria vontade para fazer a vontade de Deus prevalecer sobre todos os meus desejos. Abraão viu esse sacrifício como uma condição de Deus para cumprir, a fim de que ele possa receber integralmente a sua promessa. E o mesmo é para nós. O nosso Deus não mudou. Vamos seguir o exemplo de Abraão, que teve uma obediência incrível e por isso hoje ele é chamado o pai da nossa fé. Acredite nas promessas de Deus e seja rápido em cumprir todas as condições que Deus está te pedindo para que Ele possa imediatamente te abençoar. Não fique murmurando, choramingando, pedindo os porquês. Deixe a sua fé no Senhor. Responda sim, eu irei, eu farei. Não deixe sua confiança depender daquilo que teu raciocínio lhe diz, do que a lógica te diz, porque Deus opera no sobrenatural. Não importa quais são as tuas limitações, as tuas fraquezas, as tuas falhas, as faltas de capacidade, naturalmente falando, porque Deus pode realizar uma salvação completa e perfeita em você e ainda te abençoar de sorte de bênçãos infinitas aqui na terra. Ele não nos pergunta se somos capazes. Ele quer que nós estejamos dispostos, que nós nos levantemos e falamos, sim, Deus, eu estou aqui. Aqui estou, eu irei.
Se a resposta é sim, não há limite para o que nós podemos fazer, para o que nós podemos realizar através da fé em Deus. Eu sou salvo para servir. O propósito de Deus para minha vida é que eu seja um canal de bênçãos todos os dias. E quando eu fizer isso, Deus vai abençoar a minha vida também. Deus vai começar a derramar das suas bênçãos em abundância na minha vida. Ele expandirá meus limites. Farei grande o seu nome, diz o Senhor. Aleluia. Assim como Abraão, nós também éramos adoradores dos nossos próprios ídolos quando Deus nos chamou dos nossos caminhos pecaminosos, vergonhosos, desviados, e Ele nos chamou para a consagração, porque desde a eternidade Ele já nos conhecia e Ele tinha um propósito muito especial para nós, mesmo antes de nós termos nascido. Ele nos designou para sermos canais de bênçãos, para que todas as pessoas ao nosso redor sejam abençoadas. Em troca, Ele nos protegerá, Ele nos fortalecerá, Ele encherá os nossos celeiros, Ele nos abençoará e Ele engrandecerá os nossos nomes, pois os nossos nomes vão estar escritos no lugar mais precioso, no livro da vida, e eternamente poderemos desfrutar da presença do nosso amado Pai, dia após dia, até uma eternidade sem fim. Tome hoje a posição de dizer sim a toda a palavra e direcionamento que Deus der em tua vida para realizar a obra do reino que Ele quer que você execute. Não pense que você é qualquer um. Você é escolhido. Você é separado. Você é filho amado de Deus e tem uma promessa que repousa sobre a tua vida. Não deixe o inimigo encher tua cabeça com mentiras, com palavras negativas. Deus está dizendo: eu te fortalecerei e eu te capacitarei para o propósito que eu tenho designado para a tua vida. Deus abençoe você, em nome de Jesus.